Estamos começando mais um episódio do Prime Talks. Hoje o convidado é o Felipe Scarano, nosso associado há 1 ano. Vai contar aqui um pouco da história dele, o que ele fazia, o que foi essa virada de chave, de mudança de profissão, como ele está hoje, o que a Invest Prime trouxe de bagagem aí para ele nessa nova jornada. E hoje, como um planejador patrimonial, Felipe Scarano veio dar o seu depoimento, contar a sua história. E aí, Felipe? Olha, muito obrigado aí pelo convite, Rodrigo. O pessoal aqui da Invest Prime, desde o ano passado, me abraçou de uma forma muito bacana, muito acolhedora, né? Eu que trabalho já com planejamento financeiro, patrimonial, desde a minha época, né, de jurista, fazendo muito a questão de planejamento através dos inventários. E você era advogado antes? Sim, sim. Isso, então, advogado focado nessa área tributária. E aí, quando eu fui convidado pela Prudential, né, eu vi uma coisa muito bacana também, e foi um mundo novo que se abriu quando o assunto a tratar foi o seguro de vida. E eu fiz muitos amigos, fiz muitos clientes também que eu gostei, e eu vi nesse mundo do planejamento patrimonial que agrega muito a questão do planejamento através de uma apólice de seguro de vida. Entendi. Então isso fez muito sentido antes de entrar aqui, trabalhando só com isso através desse planejamento. Quando eu recebi o convite para vir para cá, para entender um pouco mais sobre o que é um planejamento patrimonial, fez ainda mais sentido, porque abriu muito meu campo de visão. Né? Porque na Prudential, que é uma baita escola, mas ela é focada na parte de vida, né? Então, quando eu trabalhei na Prudential durante esse período, comercializando o seguro de vida, eu achei muito bacana, assim, pela história, pela força também da companhia, mas eu me via sendo um monoproduto. Né? Isso foi algo assim, que me despertou, não só porque aqui, quando eu vi aqui a primeira vez, eu descobri o mundo de outras seguradoras tão grandes mas também de outros produtos, né? Como na parte da corretora, né, como plano de saúde, como investimentos, fazendo a nossa sociedade aqui com a BTG Pactual também, através da Mentor. Então isso foi muito bom para mim, que me especializei ainda mais, que antes eu estava monoproduto, agora eu consegui abranger muito o meu portfólio, e para o meu cliente também. Porque para o meu cliente eu consegui não só trabalhar com ele na vertente da proteção, que é o seguro de vida, mas também em outras vertentes, como de investimento, como da proteção através de um plano de saúde, como na proteção de responsabilidades civis, né, dos seguros elementares, até do investimento. Quando a gente fala em investimento, eu gosto sempre de segregar, porque através daqui também eu tive essa oportunidade, né, de tirar um certificado de Financial Advisor, para que eu possa, inclusive, internacionalizar uma parte do patrimônio do cliente em moeda forte. Então, esse meu portfólio para o meu cliente foi muito assim, agregador a ele, porque eu não fiquei vinculado apenas a um produto, que era o seguro de vida, mas também a investimentos, que hoje é algo que vem crescendo muito nessa visão das pessoas não quererem colocar apenas nos bancos, ou então não deixar embaixo do colchão, porque sabe que isso, com o tempo, você vai perder dinheiro por causa da inflação, mas ao mesmo tempo você querer diversificar, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, que é algo que eu também tive um conhecimento, a expertise que a Invest Prime me forneceu, para que eu possa, hoje em dia, inclusive, internacionalizar uma parte do patrimônio do meu cliente em moeda forte. Como uma diversificação e segurança, como uma diversificação, né? E mais uma camada de proteção que a gente fornece a ele. E isso eu considero muito o que vocês, né, sempre falam de um planejamento 360. O planejamento 360, quando a gente pensa no sentido da palavra, é você blindar e você fazer um planejamento de forma completa para o cliente. Então isso eu gostei. Isso eu me aperfeiçoei, eu vi que eu dei de um ano para trás para cá agora um upgrade, tanto no meu conhecimento, quanto também
na minha carreira. Até porque você vem de um conhecimento técnico na área de seguro, na área de direito, né? Sim. Então, você já tem alguma bagagem, né? A Invest Prime conseguiu agregar em algumas coisas, imagino eu. Demais. Para complementar esse tipo de atendimento, né? Sim. Assim como na Prudential, você também passou por lá e aprendeu essa parte conceitual, né, de seguro de vida, que é colocado lá como um planejamento, mas eu imagino que você tenha visto que é bem mais, né? O mercado fora, né, acaba tendo tanto mais opção para o cliente, a gente acaba virando meio que um family office, né? Verdade. Quando, inclusive, assim, questão da estrutura que eu tenho daqui no escritório, né? Quando a gente vai apresentar, trazer um cliente aqui para o escritório, a gente vê que não é apenas o Felipe, é uma equipe por trás disso, né? São heads especializados em cada área que fornecem um serviço e uma expertise individual para cada cliente, porque quem que seria o Felipe que faz tudo o planejamento 360? Ou eu estaria mentindo, nem dá, né? Ou eu estaria sendo super-homem, né? Então, assim, eu não quero saber tudo, aprender tudo e abraçar o mundo. Abraçar o mundo. Eu acho que o principal claro, tenho minha expertise aqui dentro da empresa, mas ao mesmo tempo eu conto com os braços aqui da empresa, não só através do investimento, mas também de outras áreas específicas. Eu tenho todo esse suporte para fazer uma reunião a 4 mãos. Fazendo uma analogia, como se você fosse um médico de família, né? Um médico de família que conhece a família, faz o relacionamento, mas você, quando precisa direcionar para um cardiologista, você não é o cardiologista, você direciona, mas você sabe direcionar e acompanhar. Acompanho, participo das reuniões, né? Eu dou o exemplo aqui da Beth, que é head de plano de saúde, e ela, assim, sempre chamo para minha reunião, porque eu gosto sempre de participar, mas ao mesmo tempo eu sei que o conhecimento dela nessa área é muito grande, então eu quero oferecer isso para o meu cliente. Até porque ela só faz isso, né? Porque então não dá nem tempo da gente ter essa expertise dela. Eu aprender para uma pessoa que já está há anos no mercado trabalhando só com isso, né? Então, isso eu acho muito bacana e muito agregador, que trouxe não só para mim, como conhecimento e como essa expertise e a possibilidade de contar com uma equipe também, mas também para o meu cliente, que, né, no final do ponto é ele que está ali e é ele que está sendo beneficiado por todo esse portfólio. Entendi, legal. E eu tô vendo aí que você trouxe a análise de necessidade, né, o nosso documento aqui de atendimento ao cliente para dar um norte nesse atendimento e até para o cliente. Fala um pouquinho aí como é que análise de necessidade, como é que esse InfoClient, né, tem vários nomes, né, é usado de várias formas, Needs Analysis, InfoClient, análise de necessidade. Sim. É como se fosse uma anamnese do cliente. Como é que esse documento te ajudou? Você já usava esse tipo de abordagem com o cliente? Olha, eu já tive a experiência de utilizar, mas essa abordagem daqui eu acho que é muito bacana, porque ela vai complementar e eu vou conseguir entender melhor toda essa anamnese, como você diz, né? Porque numa primeira reunião que eu sento com o cliente, muitas das vezes eu só tive a informação de quem ele é, do que ele faz, mas só que isso não é o suficiente para que eu possa fazer um planejamento para ele. Até porque só com o nosso conhecimento, só através da nossa sintonia, que ele vai ficar também confortável para liberar algumas informações, até porque, fazendo a analogia do médico, quando a pessoa vai no médico, se ela tem alguma dor, ela tem que falar para o médico. Mas isso, né, igual a gente como planejador financeiro, a gente tem que entrar a fundo no quanto a pessoa ganha, quanto a pessoa gasta, no planejamento, no financeiro da pessoa. Não é só ouvir a dor e medicar. Exato. Você tem que conhecer o modo de vida, o estilo de vida, o que ela faz para direcionar. Eu tenho que gerar essa proximidade com ele. Então, esse instrumento ajuda muito, porque aqui eu faço minhas anotações e com isso eu consigo, né, não precisar de um gravador ou de um telefone, nada disso, porque com isso eu pego e já vou saber o que fazer para
elaborar e iniciar um planejamento para o cliente com base em todos os dados aqui que eu anotei, como receita, despesa, se ele tem algum outro seguro, previdência, bens móveis, imóveis, se tem dívidas, que isso é muito importante, em quanto tempo, se ele já tem algum financiamento, né? Então, isso tudo a gente vai compilando essas informações num documento, que é um documento que é um planejamento estratégico mesmo, muito, muito bom, porque é bem resumido e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, para o cliente é mais organizado, tanto para mim quanto para o cliente também, que eu não estou pegando uma folha branca de papel e estou anotando, eu estou fazendo um guia, né? Um documento se personalizar. E, na verdade, acaba sendo um resumo do momento do cliente, né? Como a gente atende o cliente a vida inteira, né? A sua família inteira, esse aqui é um retrato de hoje, mas daqui a 5 anos, 3 anos, 10 anos, você vai ter que fazer um novo retrato, né? E por isso que é muito importante esse acompanhamento que a gente sempre faz, que eu sempre faço, de 6 em 6 meses, de ano a ano, sempre estar próximo ao meu cliente, porque a realidade de hoje, feita através desse InfoClient, pode não ser a mesma daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E são necessidades tanto pro bem diferentes, quanto pro mal. Isso. Né? A gente viu a pandemia agora, quantas pessoas perderam emprego, ficaram, né? Perderam parentes, né? Perderam às vezes a base familiar, né? Não só a questão da morte, mas também a questão do trabalho. Quantas empresas quebraram, mas também quanta gente lucrou, quanta gente aumentou o patrimônio. Então, o que adianta, né, um planejamento engessado de um ano para o outro se a pessoa teve uma alavancagem patrimonial? Então, por isso é muito importante do nosso trabalho essa continuidade. É você estar presente na vida do cliente, é você estar ali auxiliando ele, entendendo, virando quase um consultor pessoal. É o médico de família, né? Eu adoro muitas das vezes. Porque você está sempre com aquela família. Você vai acompanhar o cara solteiro, a esposa, a mulher solteira, vai acompanhar o casamento. Muitas vezes a gente é chamado para um casamento de cliente. Você vai acompanhar o nascimento do primeiro filho, do segundo filho. Algumas vezes a gente participa das separações também, e até a velhice. Então a gente está do lado do cliente nessa esteira da vida, né, de acompanhamento. Isso para mim que fez muito sentido em toda a minha trajetória profissional, é conseguir e ter essa possibilidade de eu estar junto sempre com as pessoas que me escolheram como consultor, né? Então isso é muito bacana. Legal. E me conta um pouco da mudança da carreira. Você já tinha uma pegada jurídica, tributária, então você já tinha um pouco dessa pegada. Sim. E aí você viu na Prudential um segundo passo e na Investprime um passo atual, né? Onde você está hoje, mas você hoje tem seu negócio, a sua empresa, você está associado à Investprime, né? Exato. Então, é como se a Investprime fosse um white label, fornecendo expertise, tecnologia. Então, me conta um pouco quanto a Investprime agrega na sua empresa. Olha, como eu falei, o Felipe sozinho não é ninguém, né? Então ele a Investprime me agrega demais, no sentido de que hoje eu posso contar com toda a expertise de grandes profissionais que aqui estão, profissionais já membros vitalícios do MDRT, profissionais que já trabalharam em outras empresas e que estão aqui hoje com a gente. E isso, para mim, como eu ofereço para o meu cliente um acompanhamento, nada melhor do que ter um acompanhamento não só com o Felipe, mas o Felipe e por trás do Felipe um grande escritório, sabe? Porque isso vai dar credibilidade para o cliente, isso vai dar credibilidade e segurança para mim também, porque eu sei que isso vai fornecer todas as ferramentas que eu preciso para prestar a melhor assessoria, a melhor consultoria para o cliente. Então, isso fez muito sentido para mim. Legal. E no final das contas, está refletindo bem financeiramente? Hoje você está... Com certeza. Grandes clientes que hoje vieram até mim e eles só estão comigo hoje porque eles viram o tamanho da estrutura.
Não, eu tô dizendo que você tá ganhando bem. Tá ganhando bem? Tô ganhando bem. Maravilha. Tem que ganhar mesmo. Claro. Porque a gente faz um atendimento diferenciado. Então tem que ganhar bem para poder dar um bom atendimento para os nossos clientes. Isso, né? É muito importante. Que legal. Então me conta uma coisa, como é que é a dinâmica do seu atendimento? Hoje o Rodrigo precisa ser atendido pelo Felipe. O que os clientes mais contratam com o Felipe? É um produto específico? Como é que funciona essa dinâmica? Ó, na primeira reunião, assim, eu não levo nada para o cliente, não tem produto, não tenho bandeira, não tem nada, até porque eu quero entender justamente quem é o Rodrigo, quais que são os objetivos de curto, médio e longo prazo do Rodrigo, quais são as dores que ele quer sanar. A partir daí, eu vou entender em qual momento de vida o Rodrigo está e o que eu posso fazer para ajudá-lo com toda essa minha expertise e esse meu portfólio. E aí eu vou começar a construir e delimitar e dividir alguns cenários, né, que existem hoje num planejamento 360. Por exemplo, a gente sempre começa pela base. Quando a gente começa pela base, eu estou falando, poxa, Rodrigo, hoje você ganha mais do que você gasta? Hoje você já construiu na sua idade uma reserva de emergência? Como é que está o seu planejamento de médio a curto prazo? Para você, o que é uma aposentadoria? Então, com base nessas informações, eu vou começar a entender em que momento de vida você está. Se você tem alguma dívida, se está endividado, se você tem um financiamento de um apartamento, de um carro, ou se você está com um patrimônio, um grande patrimônio, mas ao mesmo tempo com esse patrimônio você está pensando já em como deixar para os seus herdeiros, né? Então, tudo isso a gente vai, numa conversa, como se fosse uma conversa de bar, entender. Eu vou anotar, eu vou te questionar, vou fazer algumas perguntas, até porque eu quero saber como que eu posso ser útil para você nesse momento, né? E não necessariamente, hoje você vai falar, pô, eu vou conseguir fazer tudo com o Rodrigo. Não, muitas das coisas ele pode já ter construído durante a carreira dele. Mas será que onde que eu posso agregar, através da minha expertise, para o Rodrigo, num planejamento 360? Então a gente sempre começa por aí. Hoje, o que você ganha é mais do que você gasta? Se não, se o resultado for negativo, opa, a gente liga um sinal de alerta. O que está dando de errado ali para você ter um gasto superior à sua receita? A receita não só fruto do seu trabalho, mas às vezes uma receita fruto de um aluguel, fruto de um investimento. Então, é colocar na balança. Como é que está hoje o seu caixa? Beleza. Construir meu caixa, ele está ali num saldo positivo. Perfeito. Quando a gente fala num planejamento 360, eu estou dividindo ele em gestão de risco e gestão de investimento. A gestão de risco, ela envolve sempre aqui a base, como a gente está falando. Ganhar mais do que você gasta. Quando a gente começa a falar também da gestão de risco no segundo passo, eu já estou falando como é que o Rodrigo se protege para que tudo aquilo que ele tem de resultado positivo vá sendo construído para a aposentadoria, no caso de imprevisto, no caso de um imprevisto. Então, na gestão de risco, eu também estou falando em construção da reserva de emergência, que hoje a gente considera, né, eu não, mas os especialistas financeiros, né, me considero especialista financeiro, mas isso já é falado há muito, muito antes de mim, né, sobre a construção da reserva de emergência, que é de 6 a 12 meses da sua despesa fixa, né? Então hoje, você construir sua reserva já é um ponto muito positivo, e você já está à frente de muitos brasileiros que não construíram nada e não têm esse conhecimento. A partir desse momento, a gente vai entender, poxa, ótimo, o Rodrigo já construiu. Mas como é que está a proteção do Rodrigo? Como é que ele tem um seguro de vida? Ele entende que o seguro de vida não é algo apenas para deixar para alguém, que culturalmente falando, a gente diz por números, né, apenas 17% da população brasileira tem uma apólice de seguro de vida. E o restante? Muitas das pessoas, elas veem isso como algo para agorar a morte. Pelo contrário, cultural, a gente né? tem o seguro não algo para agorar ou para chamar a morte. Pelo contrário, é algo para dar uma tranquilidade financeira. E não só apenas para as pessoas que ficam, mas para você mesmo. No caso de uma doença grave, no caso de um acidente que gere uma invalidez,
O que mais a gente vê aí, não só, é só abrir o jornal que a gente olha coisas, desastres e tudo, e muitas das pessoas que são novas. Esse é o problema. Quantos artistas hoje aparecem com câncer? E câncer é uma doença que... Tem cobertura. Tem cobertura. E você não precisa morrer dela. Exato. Você pode se curar dela, Mas né? imagina você ser diagnosticado com câncer e você não ter o dinheiro suficiente para fazer um tratamento digno. Você vai, não vou nem dizer destruir, você pode até destruir o que você construiu. Destrói o que você construiu. Ou você vai atrapalhar bastante esse crescimento. Não só você, mas a sua família, as pessoas que estão à volta de você. Então, olha a importância de hoje você se blindar e pensar, pô, eu estou construindo, eu estou fazendo uma apólice de seguro de vida para blindar aquilo que eu já construí, ou que eu vou construir, ou que eu estou construindo para a primeira, para a segunda e para a terceira etapa da minha vida. Até porque o seguro de vida, como eu te disse, ele não é algo apenas para a morte, mas para a morte ele serve como um instrumento sucessório muito forte, muito importante. Por quê? Porque ele não entra em inventário. Entendi. Então não tem aquela espera, né? Os herdeiros não precisam esperar, não precisam queimar patrimônio para poder resolver. O grande problema que eu via e que eu vejo hoje, que eu via na época quando eu atuava como advogado, né, tributarista, é que a pessoa chegava no meu escritório com um grande problema. Qual o grande problema? Ela tinha muito patrimônio. E esse era o grande problema. Por quê? O patrimônio imobilizado, o que acontece com o patrimônio imobilizado? Ele não tem liquidez nenhuma. E quando a pessoa chega com um pepino desse, você necessariamente vai ter que fazer um inventário dentro de 90 dias. E dentro desse prazo, a pessoa tem que pagar um imposto, que ele é altíssimo. Só que no Rio de Janeiro é de 4% a 8%, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações. Fora esse imposto, você tem custas cartorárias, advocatícias. Então, se você for somar, você dilapida em média de 15% a 20% do seu patrimônio. Então, as pessoas acham que... Então, as pessoas com dinheiro, né, o cara tem 5 milhões. Ele, então, pelo que você está me dizendo, morreu, ele vai passar 4 para os filhos. 1 milhão perdeu nesse caminho, e 20% de 5 milhões, em torno disso, aquele dinheiro vai para o ralo. Exato. Então deve ter alguma solução mais barata do que apenas deixar acontecer. Exato. Né? Porque quem se programa, quem se planeja, sai na frente, principalmente para não deixar esse bem para o Estado. Por quê? Porque imagina, você tem que pagar um inventário, 1 milhão, no caso, né, vamos usar esse cálculo aí dos 5 milhões, 20%. Isso. Mas você só tem bens imóveis. E aí? Aí você tem 5 milhões, mas você não tem o dinheiro. Você tem o valor para pagar o inventário, mas não tem a liquidez. O que acontece num momento desse? O beneficiário, o herdeiro que ficou, ele vai ter que vender um imóvel no curso do inventário para pagar o imposto, para que os bens sejam transmitidos para os herdeiros. Tá. Então, você pensa, eu tive que dilapidar um imóvel, que eu dilapido no curso do inventário com um deságio de no mínimo 20%. Porque você tem pressa para vender, tem pressa, você vende fora do preço. Você vende fora do preço para poder pagar o inventário. Ou seja, aquele 1 milhão, nesse caso, acaba sendo até mais. Exato. Porque você está queimando patrimônio barato. Você está queimando um patrimônio barato. Que se você tivesse se planejado lá atrás, de uma forma inteligente, muitas das vezes você não precisaria passar por isso. E é engraçado que às vezes as pessoas, né, quem não tem os 5 milhões, acha, poxa, mas ele tem 5 milhões, vai passar 4 ainda é muito. 3 ainda é muito, mas peraí. O cara trabalhou a vida inteira para chegar no 5, né? Claro. Por que ele vai passar 3? Por que ele precisa perder só para não fazer nada? É só ele se planejar, né? É só fazer um mínimo de esforço. E não é nem ele sozinho, tem um profissional como você para ajudar. Claro, né? Claro. E hoje a gente vê que no mercado existem diversas ferramentas para você fazer um planejamento sucessório, como a holding familiar hoje, que é muito divulgado no mercado, mas também a gente tem que ter sempre um ponto de atenção, porque tem que ser feito por um profissional adequado, até porque existem muitas cláusulas, muitos detalhes que devem ser tratados. E
o custo também, né? Que às vezes custo, não é... Às vezes não vale a pena. Não é para todo mundo, que está muito divulgado, mas não é para todo mundo. Então você tem uma forma também que é a doação com reserva de usufruto, mas também para isso você já tem que colocar já o ITCMD pagar, né, essa transmissão que também às vezes você vai dilapidar, você vai perder uma liquidez que você poderia estar reinvestindo e aumentando seu patrimônio quando você está transmitindo agora nesse momento. E outras ferramentas, como o próprio seguro de vida, a apólice de seguro de vida, que ela não entra em inventário e ela aumenta, ela alavanca o seu capital segurado do dia para a noite. Ou seja, inclusive em apólices hoje, que as grandes seguradoras fazem no mercado, que é o Whole Life, que você pode comprar... Que é a vida inteira, né? Em 10, 20 ou 30 anos, você compra um patrimônio, porque a gente não sabe quando a gente vai morrer. Mas a gente sabe que um dia, né, os nossos herdeiros, as pessoas que vão ficar, eles vão ter que pagar o imposto, vão ter que transmitir os bens. Então, você compra um patrimônio, alavancando seu patrimônio agora. Você compra muitas vezes um capital de 1 milhão. Vamos supor, esse caso dos 5 milhões. O cara compra 1 milhão por 500 mil. Por 500 mil. E aí já é uma forma dele reduzir aquela perda na transmissão. Ele vai ter. Perfeito. Porque ele vai ter que transmitir de qualquer forma, né? Exato. Só que aí o cara compra uma apólice que é vitalícia, né? Não acaba, né? Não acaba. E também não fica pagando para sempre. Não, depois de 10 anos você quita, 10 ou 20 ou 30 anos, dependendo do fôlego que ele tem, ali, do contrato que ele faz, você quita a apólice, você não paga mais nada e você tem ela de forma vitalícia. Inclusive, você forma uma reserva financeira, né? Um cálculo que a própria seguradora faz, que se você quiser desmontar essa estrutura, você ainda resgata uma parte do valor que você aportou mensalmente ou anualmente, da forma que você fez aí numa apólice de seguro. Então é um instrumento muito versátil, é muito bom. Não fica tão amarrado, Não fica tão amarrado. Então, são diversas ferramentas que eu já trabalhei e hoje eu foco muito nesse planejamento através da apólice, que eu vejo que é uma ferramenta muito mais versátil e rápida de se fazer e simples também, né, de você que é rápido, né? A dinâmica não é tão complexa você não tem quanto... que pagar um contador, não tem que pagar um advogado. Que não é o caso de uma holding, né? Não é o caso de uma holding. Você tem que abrir uma empresa, a holding é uma empresa, você tem que compor a empresa, transmitir bens, né? Tem um custo muito alto e um trabalho muito grande, né? Existe um custo muito alto, um trabalho muito grande e, como eu te disse antes, não é para todo mundo. Uma apólice de seguro de vida, o cara só tem que ter condições de fazê-la e saúde. E saúde. É o principal. São as duas coisas. Antes da condição de fazer, o que a gente vai analisar é a saúde da pessoa. A pessoa pode ser segurada porque, fazendo uma analogia, carro amassado não faz seguro. Será que a pessoa que já contraiu, já teve uma doença prévia, ela pode fazer o seguro? Vai depender da doença, vai depender do que acontecer, porque muitas das vezes a seguradora pode rejeitar nesse caso. Por isso que a gente faz de uma forma prévia uma análise de risco, encaminha para a seguradora para que ela possa analisar e decidir se ela vai aceitar o risco, se ela vai sobretaxar o seu risco por conta de uma enfermidade pretérita, ou se ela vai te aceitar, que é o melhor dos caminhos, porque a partir do momento que ela te aceita, você está segurado. E ela nunca mais vai poder vai fazer uma análise, questionar. Na verdade, depende do seguro, né? Depende. Porque você tem aqueles segurinhos baratinhos. Claro. Não, esses de banco, assim, a gente não... que é aqueles seguros que você faz para ajudar alguém e não para te ajudar. Exato, né? Mas assim, quais seguradoras que a gente trabalha hoje, que são seguradoras muito fortes e muito sérias no mercado, a gente tem toda uma dificuldade de entrar da análise, porque elas fazem uma análise muito, muito forte com especialistas médicos, com todo mundo na seguradora, para que, como eu te disse, se for aprovado, nossa, você está segurado, você sabe que você vai receber aquele valor. A gente tem segurador o seu risco, né? Então... a gente tem segurador aqui de quase 200 anos, né? Com certeza. Então, se isso não fosse suficiente para trazer segurança... Se as pessoas estão com receio de fazer por conta do... É só olhar o número da seguradora, só olhar o tamanho de uma seguradora. A gente aqui gosta de zelar bastante pela segurança do negócio, né? Nem preço, né? Porque
Eu costumo dizer assim, você quer economizar ou você quer solucionar o seu problema? Perfeito. Né? É claro que a gente não vai fazer na melhor condição possível, mas a gente tem que olhar se o negócio será entregue, se o negócio será atendido conforme você contratou. Perfeito. E não é fazer baratinho por fazer. Né? A gente vai fazer, claro, nas melhores condições comerciais que sejam possíveis. Né? Agora, você não vai conseguir comprar uma Mercedes, uma BMW com preço de Gol. Claro, é carro, tudo é carro, mas você não vai conseguir, você vai ter uma outra experiência, né? Que é o que a gente gosta de entregar aqui na Invest Prime, e os nossos associados também levam essa condição diferenciada. E isso é muito importante que você falou, Rodrigo, porque quando as pessoas me perguntam assim, mas o seguro é para quem? Quem que faz seguro? É só gente rica? O seguro é para todo mundo. Para todo mundo, no momento em que ela pode. No momento em que ela pode, ou seja, hoje, se eu te pergunto aqui, né, você imagina, como meu cliente, se você pode fazer seguro, se você tem saúde. Então, se você tem saúde, você hoje está elegível a fazer. Mas eu digo que é para todo mundo, no sentido que independe se a pessoa ela é multimilionária, se ela tem muito patrimônio, ou se uma pessoa que está construindo a reserva de emergência. Existe ainda uma crença de que eu vou fazer seguro quando eu tiver filhos. Quando eu tiver construído um patrimônio. Quando eu tiver velho. Quando eu tiver velho. Aí muitas das vezes não vai conseguir porque vai passar por uma análise e pode ser recusado. A chance de ter algum problema, né, de saúde. Então eu digo que quanto mais novo você faça um seguro, é melhor porque você pode quitar ele um tempo também de 10 anos. Imagina, fazer um seguro com 25 anos, com 35 você já ter quitado, é maravilhoso. Aí entra aquela comparação, voltando àquele exemplo do 1 milhão comprando por 500 mil. Isso, eu imagino que você tenha feito um cálculo de uma pessoa na faixa dos 40 anos, 30 bastante. Agora, imagina essa pessoa podendo, é claro que são cenários que a gente interpreta que uma pessoa com 40 anos, ela já construiu algum patrimônio para fazer investimento e diversificar nesse tipo de ferramenta. Agora, imagina se ele pudesse comprar mais novo, ou se os pais pudessem comprar para ele. Não sairia por 500, imagino eu, né? Com certeza. Ele vai comprar 1 milhão por 400, 300, 200, porque não sei. Quanto mais novo você é, assim, a estatística... Você vende a sua saúde, né? Vende assim, o seu risco é menor. O seu risco é menor. O seu risco é menor e, consequentemente, o seu seguro vai ser mais barato também. E conforme vai ficando mais velho... Aquele 1 milhão vai custar 500, 600, 700, até não valer mais a pena, né, você tê-lo. Porque a gente segue a seleção natural da vida, né? A seguradora ela tem todo um cálculo, né, matemático que ela vai analisar e vai ver o seu risco. Por exemplo, o risco do meu pai hoje, que está bem, está com saúde, mas ele é maior do que o meu. Porque meu pai é 30 anos mais velho. A probabilidade dele ir primeiro é muito grande. Claro que eu posso sair na rua, sofrer um acidente, mas faz parte. Mas é probabilidade. Mas a probabilidade... Então, quando você tem essa consciência de que, olha, eu ainda não formei minha família, não casei, não tive filhos, mas eu tenho a consciência de que eu vou fazer isso um dia, né? Dando um exemplo. E quando você tem essa consciência, você já constrói algo que você vai deixar para seus filhos. Ou então... Olha, não vou ter filhos, não é para mim. Não, é para você também. Porque você não quer onerar as pessoas que estão próximas a você, seja amigos, seja familiares, sejam pessoas que estão no seu convívio. Porque eu digo, quando uma pessoa fica doente, não é apenas a pessoa que ficou doente. Os familiares ali sofrem também. Os familiares também caem, vamos dizer, não só a despesa aumenta, mas também, imagina você... ser casado com uma pessoa que você tem que cuidar dela 24 horas por dia. Como é que você vai trabalhar? É muito maior, então é muito carregar. difícil. Então, assim, superar isso. O seguro ele não vai resolver o seu problema, mas ele vai aliviar a sua dor, né? Aliviar a dor, dar chance de você encontrar um novo caminho, ajustar. Sim, né? Eu tenho a possibilidade de ter hoje um melhor especialista do Albert Einstein para cuidar de mim no caso de uma doença grave. E não assim, eu vou contar com uma pessoa que acabou de sair da residência. Não, eu tenho esse dinheiro para poder fazer isso. O seguro me dá essa possibilidade também, de eu não precisar dilapidar o meu patrimônio e conseguir ter acesso ao melhor tratamento, ao melhor hospital, ao melhor médico. Você repara que a gente
sempre puxa muito para o seguro de vida, né? Que isso mostra a importância dessa ferramenta num planejamento. Mas existem várias outras soluções que aliviam. Claro. Né? Você apresentar um consórcio, que a gente gosta de chamar de autofinanciamento, para reduzir o custo de dívida, né, que ele tem, ele acaba tendo uma dívida de financiamento, e você apresenta um consórcio, você reduz aquilo ali, e muitas vezes a gente consegue fazer um trabalho de redução de custos com ferramentas mais eficientes, sobra dinheiro não só para ele investir, como para fazer aquele seguro que ele não queria. Exato. Né? Então é um papel do planejador, né? Eu sempre foco, é claro, a gente está falando aqui muito do seguro, porque, como eu te disse, ela é a base. É a base, né? Porque quando uma pessoa fala para mim, eu quero investir, eu tenho tanto dinheiro para investir. Todo mundo quer investir. Todo mundo, esse é o melhor quer se proteger. Aí eu falo, calma aí, tudo bem, a gente vai investir, eu quero entender melhor o porquê. Você tem um seguro, você tem uma proteção, porque senão, se acontece alguma coisa e você tem esse dinheiro... Não adianta ganhar 1%, 2%, não importa. Você rasga, você dilapida esse dinheiro. Ou seja, você tem que construir uma base antes de você ir para as outras ferramentas. Porque quando você já tem uma ferramenta bem consolidada, é igual um prédio. Você não vai construir um prédio, uma piscina no topo do prédio sem você construir primeiro as vigas do prédio. Isso. É a mesma analogia. A gente vai construir primeiro a base para depois entender a necessidade do cliente. Ele quer investir? Por que ele quer investir? Ele quer investir para fazer uma festa de casamento para o filho daqui a 10 anos. É um planejamento. Ele quer morar fora com a família, então para isso ele está investindo. Então aí a gente vai ter aqui também, nesse nosso ambiente, os profissionais que vão assessorar esse meu cliente de acordo com o perfil dele. Em cada ferramenta. Em cada ferramenta. Se a pessoa for uma pessoa que se diz assim, e que eu percebo que ela é conservadora... É engraçado que as pessoas dizem, não, eu quero só investir, porque eu sou conservador. Tá, mas você não vai se proteger? Não quero fazer seguro, quero só investir. Falei, então você não é conservador. O conservador se protege, né? O conservador se protege primeiro, né? Investir em renda fixa não diz muita coisa. Exato. Você acaba estando exposto, né? Ao risco da vida. A vida traz risco, né? Com certeza. A gente só tem uma certeza na vida, né? É a certeza de que um dia a gente vai morrer. Como que eu quero deixar as pessoas que vão ficar? Que legado que eu quero deixar para eles? Que legado que eu quero deixar em vida também para eles? Então, tudo isso, eu não quero deixar só o dinheiro, mas eu quero deixar o que eu construí. O que eu construí até agora. Então, claro, você está construindo para quê? Claro. Né? Você está construindo para quê? Para deixar para o governo? Para deixar perder por aí? Para gastar sem controle, né? Então a ideia é justamente guiar, né? O nosso papel como planejador é orientação. A gente só mostra as opções, né? O cliente escolhe o que ele achar melhor, mas a gente tem que abrir a cabeça do cliente de, o principal, o nosso trabalho é essa abertura, essa quebra de cultura, abertura de cabeça, porque quando ele senta na minha frente, muitas vezes ele já vem com um conceito construído durante a vida inteira. Isso. Uma crença, muitas vezes crença limitante. Acredita que investir fora do país é perigoso. Claro, é coisa de quem tem dinheiro. Ou quem tem muito dinheiro. Ou então dinheiro ilícito, né? Não, isso aí não é legal. Não. Isso são crenças, mas onde que as pessoas adquiriram essas crenças? Nos filmes? Sabe? Exemplos, maus exemplos. Maus exemplos, ou dos próprios pais mesmo, falando, olha, enriquecer é um pecado. Faz isso não, que é muito difícil, não, faz isso não que dá errado, né? Então não, a gente vem muito num trabalho, às vezes, de desconstruir uma crença para reconstruir, mostrar um caminho que ele, daqui a 10, 20, 30 anos, possa conquistar os objetivos dele, os sonhos dessa pessoa, através de todo esse planejamento. Olha que bacana. É o nosso trabalho, meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho daqui da equipe da Invest Prime, quando a gente pensa justamente em acompanhar e quebrar essas crenças, para que eu possa oferecer o melhor, sabendo que aqui a gente vai ter todas as ferramentas necessárias para poder prover isso para o nosso cliente. Né? Então, para a gente finalizar, o que você poderia falar para algum profissional que tenha passado pela escola de monoproduto, ou que faça um produto ou outro, o que você pode passar para quem está assistindo
de diferencial da Invest Prime? O quanto a Invest Prime pode ajudar um profissional como você era, Sim. né? Um profissional muito bom, especializado, mas que ainda não conhecia algumas outras ferramentas que pudesse agregar. Olha, eu digo que a gente sempre tem que pensar fora da caixa. Isso de qualquer empreendedor, empresário, pessoa que quer crescer, é sempre se especializar, entender o que eu posso fazer a mais para a pessoa que está na minha frente, né? Porque se ela já virou minha cliente, ela confia em mim, confia no meu trabalho. O que eu posso ajudá-la mais, em questão não de produtos e tudo, mas de conhecimento, de ferramentas. Então, é sempre tá trabalhando, tá se especializando, tá entendendo mais sobre o mercado. E isso é muito bom porque a Invest Prime, ela consegue, de uma forma muito, muito simples, nos dar todas as estratégias e as ferramentas e o conhecimento do mercado com palestras, a gente consegue chegar até grandes seguradoras na gerência, muitas vezes diretoria de grandes seguradoras. Por quê? Porque a gente já tem uma entrada, já tem uma força muito grande no mercado. Então isso facilita muito para quem quer realmente sair da caixa e quem quer fazer o melhor. Não só para a gente, para mim, profissional, que quero crescer no mercado, que quero ganhar todos os prêmios que tem no mercado, mas também para o meu cliente, que quer ser bem servido e que ao mesmo tempo quer ter toda a estratégia aí. Mas vamos. Que legal, cara. Pô, obrigado aí pela sua participação. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo maravilhoso. Eu adorei. Gostou? Eu também. Obrigado aí pela presença e obrigado pela parceria de sempre. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigado. Abraço.